Vamos abrir a palavra de Deus então? O texto vai estar na tela. Nós vamos ler um texto grande, um capítulo quase inteiro de uma epístola que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Mas eu queria que você prestasse bem atenção, porque quando eu terminar de ler, se eu fechar aqui o meu iPad, se eu não ler mais nada da Bíblia, eu garanto para você que a mensagem já está completa. Mas eu queria que você prestasse atenção, então se você puder deixar aberto, a palavra de Deus diz assim, e antes disso, querido, você crê que você vai ler a palavra de Deus agora? A palavra de Deus, ela será interpretada por um homem, ela será explicada por um homem, mas o conteúdo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa para penetrar no lugar mais profundo da nossa alma, do nosso coração. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o objetivo para o qual ela foi destinada. A palavra de Deus é capaz de mudar a nossa vida nessa manhã, mas você precisa estar com o ouvido atento. No texto você vai ver Paulo orando pelos irmãos da igreja de Éfeso para eles terem isso. Então, quem sabe, enquanto eu leio, você diz assim, Senhor, desobstrui meu ouvido. Tem alguma coisa aqui que me impede de perceber, é a voz do Senhor. Irmãos, não é um livro qualquer, não é um texto qualquer, é um texto sagrado. É a palavra de Deus, que vai passar céu e terra, mas nem uma vírgula, nem um tio, nem um acento dessa palavra vai se passar sem cumprir. Louvado seja o nome daquele que a deu, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo escreve assim, começando do versículo 1, eu vou até o 19. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, estou em Efésios 1, tá? Pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Framingham. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em qualquer cidade. Paulo está escrevendo essa carta a um povo que pela inspiração do Espírito de Deus ele chama de santo e de fiel. Versículo 2: a vocês, aos santos e fiéis, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Eu não falei que a gente podia fechar a Bíblia depois disso e dizer, já está? Nele, em Cristo, nós temos redenção por meio do sangue, temos perdão de pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, agora leiam comigo isso aí, vocês foram selados com o quê, gente? Com o Espírito, ó, está na tela ali, ó. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito da santa promessa. Irmãos, aqui na New Life nós tentamos fazer todas as coisas com o objetivo de instruir, de ensinar vocês.
Nós queremos ser uma igreja fervorosa. Nós queremos casar ortodoxia com fervor. Nós queremos ter no mesmo culto paixão demonstrada naquilo que nós fazemos, nas canções que nós cantamos, na forma com que nós tratamos uns aos outros, nas contribuições, em tudo, na percepção da palavra. Mas nós queremos ensinar a igreja, porque nós cremos aqui na New Life, e se vocês agora tiverem em mente a última música que o Rick cantou, deixa ela ficar tocando aí no background da sua mente, você vai ver que o que ele cantou tem tudo a ver com o que eu vou ensinar agora. Porque o que dizia a canção? Quem se lembra? Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos para quê? Para ver. Então, o que nós temos de intenção aqui? Ensinar, enquanto o fervor do Espírito vai tomando o nosso coração, a nossa alma. Eu tenho ouvido muito das pessoas perguntas assim, olha, qual é o papel da igreja nesse momento de pandemia? Qual que é o papel seu como cristão nesse momento que o vírus está causando isso aqui? Qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Então eu fico ouvindo estas coisas e o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas não entenderam, porque tudo aquilo que nós falamos, queridos, reflete o que está no nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas reflete muito mais a compreensão que nós temos da vida. Pode perceber isso. Se você parar para perceber o que você fala, como você fala, até mesmo como que você se refere a outras pessoas, você vai ver que isso reflete a forma com que você julga, com que você pensa sobre as pessoas. Então, a nossa boca literalmente fala do que o coração está cheio, mas o coração na Bíblia, que sempre foi passado como instrumento de emoção, nós sabemos que o coração não tem nada disso. Todas as nossas informações, tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, está guardado onde? No nosso cérebro. É porque na linguagem grego-judaica, o coração é essa fonte, por causa dos sentimentos, mas nós sabemos que tudo isso está na mente. Então a gente poderia dizer que a nossa boca fala do que a nossa mente está cheia, os nossos conceitos. Então vamos voltar ao que as pessoas falam. Qual é o seu papel no momento de crise? Várias pessoas me perguntaram, pastor, qual que é o seu papel como pastor no momento de pandemia? Qual que é o papel da New Life no momento de pandemia? Talvez perguntaram para você, eu não sei que resposta você deu, mas a minha resposta foi a mesma sempre. Nosso papel é o mesmo de sempre. Nosso papel é o mesmo de toda a época. Nosso papel é o mesmo na época de bonança, é o mesmo na época de fartura, é o mesmo na época de escassez, é o mesmo na época de pandemia. Por quê? Baseado no texto que nós lemos, eu vou dar a vocês um princípio agora para a gente trabalhar. O cristianismo não pode ser uma religião de aplicabilidades circunstanciais. Está aqui na tela para vocês, ó. O cristianismo não é, deixa aí na tela um pouquinho, tá, gente? Não pode ser uma religião de aplicabilidade circunstancial. Vou explicar. Com muito respeito se eu tocar na área de alguém, tá, gente? Porque é um momento complicado para todo mundo. Perdi o emprego. Nossa, eu vou buscar mais a Deus, porque Deus precisa abrir a porta do emprego para mim. O que você está fazendo? Você está aplicando o cristianismo a uma necessidade, uma carência da sua vida. Ah, tem um parente meu, um ente querido, muito enfermo. O que eu vou fazer? Eu vou buscar a Deus para a cura do meu ente querido ou da própria pessoa. Ah, está acontecendo não sei o quê, vamos buscar. Está acontecendo uma pandemia, vamos orar para que Deus acabe com o vírus do Covid. Está errado isso que eu falei? Não, nós temos que orar para que Deus, pela sua grande misericórdia, acabe com isso. Nós temos que orar pelas pessoas que estão enfermas. Nós temos que orar por cura. Nós temos que orar por avivamento. Nós temos que orar por conversões. Está tudo certo. Mas o seu cristianismo não pode ser um cristianismo de aplicabilidade circunstancial, ou seja, se tem alguém enfermo a gente ora, se não tem a gente não ora.
Se tem um vírus ameaçando a nossa liberdade social, se tem um vírus ameaçando a nossa liberdade religiosa, a gente ora, mas se não tem o vírus, a gente não ora pela cura da terra, pela cura das nações, pelo Espírito de Deus ser derramado abundantemente sobre as pessoas. Estão me entendendo? Não pode, queridos, o cristianismo não pode ser uma religião de aplicabilidade circunstancial. Por quê? Porque cristianismo tem a ver com natureza. Leiam o texto depois. Paulo diz assim: nós fomos escolhidos nele, em Jesus Cristo, quando? Antes da fundação do mundo. Você pensa assim, poxa, a gente brinca, né? Fala assim, teve festa no céu quando um pecador se arrepende. Porque é verdade, é verdade, é bíblico. Tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas a gente imagina que quando nós nos convertemos, Deus disse assim lá no céu: nossa, eu nunca imaginava que o Manuel ia converter. Espia só, converteu o Manuel. Vamos fazer uma festa, porque era inimaginável que o Manuel se convertesse, ele se converteu. Não, a festa é a celebração da manifestação da vontade de Deus na terra. Mas em Cristo Jesus, antes de eu existir, Deus já me via nele. E Deus já te via nele. Então o cristianismo não é de circunstância, é de natureza. Nossa natureza é em Cristo. E é isso que Paulo fala. Por que nós temos essa dificuldade? Porque nós aprendemos a fazer a divisão entre mundo espiritual e mundo material. Todos nós, com muita facilidade. A gente fala assim: essa música é secular, essa música aqui é religiosa ou cristã. A gente acha que ir a um restaurante é material, é secular. A gente vir à igreja é espiritual. Eu vou fazer um parêntese e falar uma coisa que pode ser difícil para vocês entenderem agora, mas eu queria que você meditasse. Às vezes você vir na igreja é mundano e ir no restaurante é espiritual. Porque você não está aqui com o espírito, com a percepção, com a motivação, com o entendimento que deveria ter um filho de Deus. Você está aqui como um religioso. Você não é vocês estão entendendo, é só como um religioso. E às vezes você está no restaurante com a sua esposa. Semana que vem eu faço 34 anos de casado. Aí vamos supor que está eu e a Ana. Obrigado, queridos. Vamos supor que está eu e a Ana num restaurante celebrando 34 anos de amor, de comunhão, de celebração da vida. Tem alguma coisa mais espiritual do que isso? Não. Então veja, essa diferença entre mundo material e espiritual nos fez usar o cristianismo de forma circunstancial. Por exemplo, você faz diferença entre trabalho e espiritualidade, por exemplo. Não, eu trabalho para ter sustento para manter minha casa. Eu sou da igreja para cuidar da minha alma, para mim não ir para o inferno, para mim ser de Deus. Não! Você já imaginou se cada um de nós que estamos nesse ambiente encarássemos o trabalho como a manifestação do nosso chamado cristão? Você já imaginou se cada um de nós encarássemos o trabalho como um ato sacramental? O que é sacramental? Manifestação da graça de Deus sobre a vida das outras pessoas. Agora eu digo para você uma coisa que também talvez te escandalize um pouquinho. Tocar na igreja, nossa, muito espiritual. Trabalhar braçalmente, seja num escritório, num hospital, no campo, não importa. Não, isso é secular. Pois eu digo para vocês que tem muitas vezes onde a espiritualidade está mais presente lá do que aqui. Porque aqui se tornou um mecanismo da religião. Eu toco porque eu tenho esse dom e eu toco na igreja, mas às vezes o coração está distante. Prova disso não sou eu que estou falando, o profeta Isaías já disse antes de mim. Deus disse: para com esse negócio, porque esse povo, eles me louvam com a boca, mas o coração está longe de mim. Desculpa o tecladista, vocês tocam o teclado com o dedo, está ali nas teclas, mas o coração está distante.
Me perdoe os meninos do louvor, vocês cantam belo demais, o coração está distante. O que você quer dizer então, pastor, que não tem valor o que a gente está fazendo? Não, irmãos, o que eu estou dizendo é que o cristianismo não é religião de aplicabilidade. Cristianismo tem a ver com natureza. O que significa isso? Eu e você somos de Cristo. Então, se eu trabalho com a minha espiritualidade. Se eu brinco com a minha espiritualidade. Se eu sento numa mesa para comer com amigos, a mesma coisa. Se eu toco na igreja, a mesma coisa. Se eu canto, se eu prego, se eu atendo, se eu cuido de uma criança, a mesma. Não existe divisão, é isso que eu quero dizer. Então, gente que espera ser tocado por Jesus na igreja, corre um grande risco de ser tocado por algo que não é Jesus. E eu te explico. Pode ser suas emoções. Por quê? Ah, pastor, então na igreja Deus não nos toca. Irmãos, até hoje eu fico arrepiado ali, ó, quando eu estava ali atrás para deixar lugar aqui, e eu fico arrepiado do louvor das coisas. Eu venho pregar, minhas mãos estão geladas até hoje. Eu sou pastor há quase 30 anos, minhas mãos ficam geladas, suando frio. Por quê? Porque isso aqui para mim não tem nada melhor, mais profundo, mais cheio da presença de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos ter muito cuidado em fazer essas divisões. Nós vamos entender sexualidade como carnal, como material. E nós vamos entender orar como espiritual. Ora, mas a Bíblia diz que bem-aventurado é o leito sem mácula. Por que nós fizemos isso? Porque a gente diferencia. Não, aqui é o meu momento de eu pegar o que der para pegar. Aqui é meu momento de eu ir lá rezar para Deus perdoar do que eu peguei que não devia ter pegado. Está errado, irmãos. Aqui eu gasto meu dinheiro. Dinheiro, é mamon, é material. Não, mamon é uma deidade que exerce o seu poder na vida daqueles que controlam o dinheiro sem a presença de Cristo. O dinheiro na mão do cristão, ele é sagrado, porque ele é usado de acordo com a natureza e para o propósito que nós fomos criados. Eu estou conseguindo chegar até vocês? Vocês estão me entendendo? Então, nós precisamos parar com essa dualidade existencial e entender uma coisa. Aí, se você está de dois, eu queria que você até falasse para a pessoa que está perto de você, se você puder. Fala, só está aí junto se for marido, mulher, namorado, alguma coisa, né? Tudo é vivido em Cristo. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. Tudo é vivido em Cristo. Se tudo não for vivido em Cristo, eu vou te dar uma outra notícia. Nada do que você vive é em Cristo. Porque Cristo não entra num momento. Cristo não entra numa circunstância. Cristo está. Está onde? Em nós. Então, se você fala assim, quando eu for fazer tal coisa, porque tem gente que acha que vem para a igreja e Jesus vem atrás dele para a igreja. Marcou um encontro lá na igreja, culto das 9, culto das 11. Se tudo não for vivido em Cristo, ouça-me, talvez nada do que você vive é vivido em Cristo. Porque não existe. Eu não tenho como ter uma vida, uma parte da minha vida que não tem Jesus e tem uma parte que tem. Então, quando eu visto essa roupa de cá do crente, aí eu trago Jesus. Quando eu passo para cá e visto a outra roupa do secular, não tem Jesus. Não existe isto. Porque é questão de natureza e é questão de propósito. Qual é a natureza? Somos filhos de Deus. Qual é o propósito? Viver para a honra e glória de Deus Pai. Está no texto. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele diz assim: assim quer vocês comam ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se nós vamos prestar um culto, e esse culto não for vivido em Cristo, porque Cristo faz parte da minha vida, na minha casa, no dia a dia, o que nós teremos aqui é uma atividade religiosa, sem nenhum valor para Deus.
Se você pertence a uma igreja, mas a sua vida é departamentalizada, o que pode, o que tem, o que não tem de Cristo, é uma vida religiosa, não tem nada a ver com Deus. E nós podemos estar ouvindo de Deus a mesma coisa que ele disse para o profeta Isaías: esse povo me louva com os seus lábios, mas o coração está longe de mim, eu não aguento mais esse negócio. Então, Paulo usa palavras muito sérias para nos mostrar isso. Eu vou recapitular o texto com vocês. Primeiro, ele diz que ele nos abençoou. Nós somos abençoados. Nós não precisamos ficar vendendo coisa para mendigar uma bênção de um Deus Todo-Poderoso. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Então eu vejo cristão fazendo como que uma peregrinação para ver se comove Deus em fazer alguma coisa para ele. Querido, ele nos abençoou já. Ele nos escolheu, nós não caímos de paraquedas aqui, ele nos escolheu. Se você tem problema com Deus ter te escolhido ou não, porque tem muita gente que me pergunta: então ele me escolheu, não escolheu o Joaquim? Rapaz, preocupa com você, deixa o Joaquim preocupar com ele. Você está chateado dele ter te escolhido? Tem uma outra opção, é não ser escolhido. Ele me escolheu, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu mereço? Não. Por causa do quê? Também não sei. E aqui vai um outro ensinamento para vocês, queridos. Deus é Senhor. Diz amém para mim, por favor. Deus é Senhor. Nós não. Eu entendo tudo que Ele faz? Não. Eu concordo com tudo que Deus faz? Não. Não concordo. E eu já falei diversas vezes isso em oração para Deus. Não concordo mesmo. Mas isso quer dizer que eu não sei que Ele é Senhor? Não, muito pelo contrário. Quer dizer que a hora que eu não entendo, a hora que eu não concordo, eu me olho no espelho e digo: Manuel, cala a boca. Quem é a criatura para discutir com o Criador? Minha mente é pequena, é finita. Eu leio a vida a partir de óticas que foram colocadas em mim. O Senhor formou os céus e a terra. Onde é que você estava, Manuel, quando Deus estabeleceu o que há? Quem é você, o homem, para discutir com o Senhor o porquê? Isso não quer dizer que a gente não possa ficar em estado de embasbacamento. Claro que podemos, Senhor, mas eu não estou entendendo nada. Mas é nessa hora que a gente diz o seguinte: não estou entendendo nada, mas eu bem sei em quem tenho crido. Vamos colocar isso no presente. Eu bem sei em quem eu creio. E eu sei que Ele é o Senhor dos céus e da terra. Deus é Senhor, Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos adotou, nós não somos órfãos. Assume o seu papel, o seu lugar, querido. Deus te criou para ser protagonista de uma história nele. Então tem cristão que ainda acha que é marginalizado. Ele nos perdoou os pecados. Você carrega sentimento de culpas aí, de pecados que você já confessou, já tratou, e que você fala: está aqui, está esse peso, larga isso. Ele já te perdoou. Vai viver livre em Cristo Jesus. Você tratou isso com Ele. Tem gente que acha que está num labirinto da vida. Quantas pessoas me procuram para dizer: pastor, eu preciso que você ore para mim, eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Gente, eu não sou vidente. Eu não sou discernidor de enigmas. Já contei aqui nessa igreja, muita gente me procurava no início, hoje parou, porque eu fui ensinando. Pastor, eu sonhei que não sei o que tem, o que isso significa? Eu, mas vai eu saber. Como é que eu sei? O que você comeu antes de dormir? Feijoada. Falei: significa feijoada. Vocês acreditam que essa noite eu tive um sonho? Verdade, essa noite passada, não dormi muito bem, eu tive um sonho, que eu sonhei com 3 lugares que eu e a Ana já moramos. E um deles, o Pedro nem existia ainda, e eu vi a sala. O que significa isso? Memória, sei lá, coisa que brotou durante a noite. Mas e se for Deus falando? Irmão, você acha que o Deus da Bíblia vai criar um labirinto, uma charada, e dizer: mano, agora você se vira, descobre esse negócio aí? O Deus da Bíblia nos ama. E o texto diz que Ele revelou a sua vontade. Então eu não tenho que ficar mais feito doido atrás de pessoas que traduzem a vontade de Deus para a minha vida. Eu não tenho que ficar mais doido como quem está perdido num labirinto,
que tem um monstro correndo atrás de mim, e uma charada que eu tenho que desvendar. Não! O meu Deus já revelou a sua vontade para a minha vida. Qual é a vontade? Que eu viva em Cristo Jesus. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Selado, botou um carimbo, você é de Cristo. Ah, mas eu vou falar um negócio, tem umas coisas erradas acontecendo. Você é de Cristo. Ele te selou com o Santo Espírito da promessa. Você quer voltar um pouquinho e perceber isso? Quando o próprio Senhor Jesus Cristo ia ser assunto aos céus, estando com seus discípulos, ele disse assim: permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava falando do quê? Do derramar do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus fala sobre a sua partida, ele diz assim: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não serão desamparados. Eu vou deixar vocês quem? Um companheiro, o Consolador. E ele estará com vocês todos os dias até a... Essa é a promessa. Fomos selados. Onde é que está o Espírito Santo de Deus? Na vida de um pastor que a gente acha que é super poderoso, na vida de uma congregação que dá sinais de certas coisas que a gente atribui à espiritualidade, não, que está também, se for tudo certo, mas o Espírito Santo está em... Onde é que está o Espírito Santo, irmãos? Fala para mim. O Espírito Santo está em nós, está em mim, está em você. Eu fui selado, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode vir demônios, pode vir Covid, pode vir o que for. Não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será principados, poderes, potestades, forças espirituais do mal, lutas, qualquer coisa, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Paulo teve que orar. Para quê? Segundo ensinamento para vocês. Para entendermos essa questão de filiação, o Espírito Santo tem que abrir os nossos olhos. Por quê, irmãos? Entre tantas coisas, nós temos uma ideia penitencial muito forte. Me dá sua atenção aqui um pouquinho. Todos nós, entendemos a religião a partir de mérito. É muito difícil entender a religião a partir de graça. Por quê? Se eu não mereço, por que eu vou ter? Você não já recebeu um elogio, um presente, uma coisa que você diz assim: eu não mereço. Vamos supor que o Randy tenha me dado um presente bem bacana. Aí eu pego e falo assim: ô Randy, eu não mereço. Ele fala: não, eu sei. Já pensou? Ah, miserável. Eu sei, eu quis te dar, ué. Por que eu quis te dar? Porque, sei lá, eu gosto, eu quis ver você sorrindo, eu quis te fazer o bem. Vai aprendendo aí, vai notando. Eu quis. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos, de lidar com a religião com graça. Porque se eu fiz, na minha mente eu digo: eu mereço. Agora, se eu não fiz e estão me dando, eu digo assim: eu não mereço, mas já que deu, e agora, o que eu faço? Para pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. Não, você não tem que pagar. Mas se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, você não vai entender isso. Por isso, olha o que Paulo faz em Efésios capítulo 1, o texto que nós lemos, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dos santos. Senhor, abre os olhos deles para eles enxergarem que são filhos, que são herdeiros com Cristo, que o Senhor os amou gratuitamente, porque amou, que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e que nós fomos selados em Cristo. Irmãos, um dos lugares que eu mais vejo isso, é quando alguém tem um problema. A pessoa tem um problema, de qualquer natureza. Aí ela procura você para você dar um conselho, para você orar pela pessoa, enfim. A maioria das vezes,
ao invés da gente trazer a pessoa para o lugar que ela nunca deveria ter saído, que é em Cristo, a gente vai para o lugar de desespero junto com a pessoa. Aí fica dois com o problema, o que já estava e você agora que não entendeu também seu lugar. Sofrimento é inevitável na vida, desespero não. Sofrimento é inevitável, desespero não. Nós vamos perder gente querida, nós vamos sofrer derrotas, nós vamos passar por situações que nós vamos dizer, está doendo, está ferindo muito. Mas como Paulo disse, nós somos assim, invadidos destas coisas, porém jamais desesperados nem abandonados, porque nós somos de Cristo. Então quando alguém está com um problema e vem para você, o seu papel é trazer essa pessoa para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é Cristo Jesus. Da hora que nós entendemos a nossa natureza e o nosso propósito, nós vamos ter uma vida muito mais equilibrada. E Paulo ora para que aconteça duas coisas. Primeiro, conheçam a esperança. Esperança não é uma ideia frágil de algo que podia acontecer, que talvez não aconteça. Não, quer dizer, nesse texto, esperança é traduzido como assim: olha que coisa linda que Deus deu a vocês em Cristo Jesus. Então eu oro agora, pregando para vocês, para que Deus abra os olhos de vocês, e vocês entendam a esperança que está preparada para nós em Cristo Jesus. A grandeza do poder, Paulo ora. Deus, Criador dos céus e da terra, que manifestou o seu poder ressuscitando Jesus Cristo entre os mortos, é o mesmo que opera na minha e na sua vida. Por que nós temos então essa dificuldade? É porque nós imaginamos que, sendo de Deus, tudo deveria dar certinho. Não era para ter ruga nenhuma, era para estar passado, liso. Não era para ter um filho com problema, não era para ter uma mulher difícil, um marido difícil, um casamento que acaba, uma finança que não dá certo. Mas isso, queridos, não quer dizer absolutamente que o Deus, Criador dos céus e da terra, não está presente na sua vida. Quer dizer apenas aquilo que Jesus já nos orientou e que nós não prestamos atenção. No mundo, teremos aflição. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, segura aí, que isso aqui chama-se vida. Tem os chacoalhões aí, ó. E tem vezes que o negócio dói, e dói muito. Mas, tem de bom ânimo. Fica firme em Cristo Jesus. Agora, tudo isso só vai concluir, e eu vou terminar com a ceia, se nós entendermos que Deus é soberano, que Deus é Senhor. Enquanto eu e você quisermos ficar fazendo macro gerenciamento da nossa vida, queridos, nós não vamos ter alegria, nós não vamos ter firmeza, nós não vamos encontrar o nosso propósito, nós não vamos ajudar as pessoas. Deus é Senhor. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Quando tudo estiver bem, quando as coisas não estiverem bem, quando a gente entender e quando nós não entendermos, Deus é Senhor. E aí você hoje ouve as pessoas que querem esquadrinhar Deus e até dizer por que Deus está fazendo ou não fazendo o que deveria estar. Mas a Bíblia responde dizendo assim: pode por acaso o vaso virar para o oleiro, ou o barro virar para o oleiro e dizer assim: por que você me fez dessa maneira, ou por que você faz isso ou aquilo? Deus é Senhor. Se você não conseguir entender isso, o seu cristianismo será um cristianismo circunstancial, não te fará bem, nunca vai te tirar dessa posição de que eu não acho que nem crente é, mas um crente medíocre, pequeno, porque você vai estar pensando: aqui tem Deus, ali não tem Deus, aqui eu preciso de Deus, então eu tenho que dar um dinheiro para ver se Ele faz isso, aqui eu tenho que fazer uma penitência para ver se Ele faz aquilo, olha aqui eu tenho que não sei o que, não sei o que. Você não se acha, não é questão de natureza. Deus é Senhor, e Ele nos criou para que em Cristo Jesus nós fôssemos a manifestação da sua glória. Tem um problema num lugar, qual é o seu papel? Manifestar a sua natureza.
Seu amigo está com um problema, faça-o entender a natureza dele em Cristo. Nossa igreja precisa de alguma coisa, faça as pessoas entenderem quem nós somos em Cristo.